Agora, amigos, eu quero levar vocês a uma viagem interplanetária para que vocês conheçam mais sobre esse cosmos que nos cerca e entendam o valor de tudo isso, porque o objetivo maior de um filho da luz é a integração cósmica, é a integração com o grande um, e para que nós possamos querer a nossa expansão de consciência, né, e é necessário querer para conseguir. Então, nós precisamos ter consciência daquele mundo cósmico que nos cerca. E muitas pessoas não têm consciência nem ao menos do que vocês estão vendo aí na tela agora, que é o nosso sistema solar, que não significa nada perto desse imenso cosmos que eu vou mostrar hoje para vocês. Até essa configuração que vocês estão vendo aí, ela foi a melhor que eu encontrei para expandir e mostrar essa visão que vocês estão vendo, mas ela não está perfeita. Aqui nós temos Vênus, ela está muito maior do que a Terra, e não é verdade, eles têm um tamanho relativamente igual. E a mesma coisa, Júpiter e Saturno está muito diferente aqui, não é tanto assim. Bom, mas isso vocês vão ver mais na frente. O que importa aqui é a sequência. Nós temos no nosso sistema solar o Sol, o planeta Hedron, que explodiu, que não está aqui, que ficava entre Mercúrio e o Sol, que nós já falamos aqui no programa. Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol. Vênus, que é o nosso planeta irmão, o planeta que nos enviou Sanat Kumara e as legiões de 144 mil que com ele vieram para salvar a Terra, que é um planeta onde não havia uma só alma que pensasse em Deus. Era um planeta sem luz. Marte, que é o nosso planeta vizinho. O cinturão de asteroides, que é um planeta chamado Maldek, que explodiu por guerra nuclear. E esse cinturão ele fica, como vocês vão ver mais na frente, entre Marte e Júpiter. Depois nós temos Júpiter, um planeta imenso, Saturno, o planeta do Anel, Urano, Netuno e Plutão. Se nós contarmos, temos o Sol, depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre os dois aqui, 7, 8, 9, 10, 11. Eu acredito em um 12º planeta, que eu não vou entrar em discussão em qual é, os cientistas já estão falando nele, mas ele com certeza existe na sequência de Plutão. Querem anular a posição de planeta em Plutão, mas nós não aceitamos isso. Nós entendemos que Plutão é um planeta. Ok? Essa imagem aqui é bem interessante, eu acho que a maioria de vocês conhece isso. Bom, as imagens que nós temos dos planetas e do Sol e do sistema solar e de todo o cosmos são melhoradas dia a dia, ano a ano, com a evolução da ciência, da astronomia, com a evolução dos equipamentos enviados para o espaço, depois do Hubble, que é um telescópio maravilhoso, as imagens passaram a ser de uma forma mais clara para cada um de nós. Vocês estão vendo aí então o Sol, numa imagem que é lógico, não é possível tirar fotografias do Sol sem filtros. Esse filtro deixa essa imagem mais clara que vocês estão vendo. Nós vemos aqui essas manchas, são explosões, que vocês vão ver de uma outra maneira daqui para frente. Qual é o valor de enxergarmos essa imagem? O nosso Sol do nosso sistema, o Sol de Hélios, é a energia mandante em nosso ser, em nossa vida aqui. Todos os planetas que nós vimos no slide anterior giram ao redor do nosso Sol, do nosso sistema. Eu acredito nos ensinamentos dos mestres que dizem que Hélios é uma força extremamente importante em nossas vidas. E que Hélios é a mente que controla todo esse sistema solar e que controla este Sol que nos ilumina e que nos mantém vivo. Então, ter essa imagem
para conversar com ela, para buscar conversar com a consciência dentro dessa imagem, ao redor dessa imagem, em torno dela, em todo o seu ser. É uma energia muito boa. Visualizar-se grande, lado a lado com essa imagem, abraçando essa imagem do Sol, né? Abraçando o Sol, é uma coisa muito boa. Vocês têm que aprender a fechar os olhos e ser maior do que o planeta Terra, abraçar o planeta Terra. Ok? Isso é muito importante. Muito importante. Mudando a imagem, então, nós vemos agora uma imagem do Sol que muitos de vocês já conhecem, com um filtro que não esconde as explosões. Ele mostra, inclusive, a reação das explosões saindo para fora do Sol, né, como é o caso dessa daqui. A gente vê que o Sol é uma coisa líquida, né, uma energia líquida, como as lavas são uma coisa líquida, o fogo realmente em grande energia, e essa energia toda é criada através de uma grande capacidade de criação de luz, né? Então é só um ser de muita luz pode ter o controle dessa massa dessa forma. Vocês têm que entender que no momento em que a Terra se tornar um local de muita luz, onde todos os habitantes são luz e pensam na luz, a tendência é que ela se torne uma bola de fogo. Esse é o futuro do planeta Terra, se Deus quiser. Mas uma bola de fogo controlado e não descontrolado, como é o caso de uma explosão atômica, que foi o que levou o planeta Maldek embora e destruído. Por quê? Porque a explosão atômica é um descontrole total, né? É a destruição. Enquanto que nós vemos aqui explosões atômicas em controle, né? Essas explosões do Sol. Outra foto maravilhosa do Sol. Depois eu posso disponibilizar para vocês essas imagens todas. Olha que lindo. É uma imagem para ser adorada, gente. Se vocês pensam, mas eu vou adorar o Sol, isso é coisa antiga, isso não condiz com a realidade. Condiz sim. A manifestação física do Sol é a manifestação física do espírito de luz que mantém esse sistema solar vivo. Se você não adora o Sol como uma entidade espiritual, adore-o como uma entidade física que mantém você vivo, porque se não fosse o Sol, não estaríamos aqui. Olha essa. Lindas imagens eu consegui, muito bonitas mesmo. Essa aqui é uma das mais conhecidas como sendo um espetáculo, uma imagem que foi conseguida, porque é aquela história, igual a pessoa que fica tentando tirar a fotografia de um raio numa tempestade, é uma sorte, né? No caso, a gente não usa a palavra sorte, a gente usa a palavra fortuna. O fotógrafo que tirou esta imagem foi um afortunado. Eu não sei se foi o Hubble que tirou ou o que, uma máquina, mas está aí. É uma foto fantástica do Sol, com uma explosão de uma magnitude impressionante. Depois, então, do Sol, nós sabemos que o planeta Hedron está antes de Mercúrio, mas não existe nada. Os fragmentos dessa explosão já devem ter se fundido ao Sol pelo seu calor. E nós temos aqui ao fundo, né, Vênus, e aqui Mercúrio. Mercúrio e Vênus nessa imagem. Essas fotos foram tiradas de um programa que eu vou disponibilizar para vocês, onde vocês vão poder, inclusive, viajar pelo espaço, utilizando o programa World Wide Telescope, da Microsoft. Bom, então, antes de falar de Mercúrio, eu quero falar para vocês a influência dos astros, né? De todos os planetas do nosso sistema solar, eu quero dizer para vocês que todos esses planetas, os planetas do nosso sistema solar, têm uma grande influência em nossas vidas. Imagine, nós estamos aqui, eles são entre si como se fossem irmãos dentro de uma mesma casa, um influencia o outro, então toda a influência que um planeta desse tem sobre a Terra, nós que somos moradores da Terra, sofremos essas influências. Eles amplificam em muito as energias de cada uma das hierarquias de nosso ciclo cósmico. Está em nossas mãos atuarmos em nosso livre-arbítrio, utilizando bem ou mal as nossas energias. E a influência dos planetas mostra
muito para nós no sentido de sabermos como agir. Porque a configuração pela qual esses planetas estavam no céu, porque eles não ficam em linha da forma que vocês estão vendo aqui, eles estão cada um num canto ao redor do Sol. Então, a distância que eles estavam da Terra, no momento que nós nascemos, a posição onde eles estavam, mostra qual é a posição dentro do nosso ciclo cósmico. Ok? E isso traz uma grande influência, que vocês vão entender a partir de agora. O Sol, o Ascendente e a Lua, eles estão em primeiro plano de importância na análise dos ciclos cósmicos. O Sol representa a nossa realização, o Ascendente representa o nosso guia e protetor, aquele que nos mostra o caminho do Sol. A Lua representa a força negativa, que tenta nos tirar do caminho do Sol, o eu inferior. O Sol leva 30 dias para passar por cada um dos signos, por cada uma das casas do ciclo. O Ascendente leva 2 horas para passar em cada uma das casas do ciclo. A cada 2 horas, ele muda de casa. Se você nasceu numa hora, ele está numa casa. Se você nasceu 2 horas depois, ele já está em outra casa. E a Lua leva de 2 a 2 dias e meio para passar por cada signo. O Sol, que vocês estão vendo aí, representa a nossa divina presença, eu sou o que eu sou. Ele atua como sua verdadeira identidade, a alma real. O Sol é a sua maior escola da vida, a energia, consciência dominante em sua vida, a sua verdadeira evolução. Como centro do nosso sistema solar, o Sol também simboliza aquilo que é mais importante para nós, ou seja, a nossa identidade. O esforço para concretizar as qualidades que o Sol representa em nosso ciclo se traduz em um processo de evolução de consciência ao longo da vida. Esse processo de autorrealização é o nosso objetivo mais elevado e leva uma vida inteira para se realizar. Ou seja, se o meu signo solar é Escorpião, eu sou do signo de Escorpião, eu vou levar uma vida inteira com o apoio do eu sou o que eu sou, trabalhando mais as energias de visão divina do que qualquer outra casa. Então esse é um grande recado de Deus para mim. Ele quer que eu aprenda tudo sobre visão divina. E é aqui que eu tenho que colocar total atenção. O signo onde está o Sol mostra a direção em que nos esforçamos por nos realizar, nos tornar. Precisamos desenvolver e aperfeiçoar essas qualidades para de fato nos encontrarmos dentro daquilo que Deus espera para nós. É claro, nós já falamos sobre o assunto astrologia, aquela astrologia mal feita de jornal e de rádio e de televisão, não deve nem ser levada a sério. O que nós estamos falando aqui é outra história. Isso é um ensinamento dos mestres ascensos, a posição em que o Sol estava quando nós nascemos. O ascendente representa o seu eu superior, o Cristo pessoal, o apoio do Sol, o anjo da guarda, aquele que ajuda você a encontrar o caminho para o Sol. E ele atua como sua consciência neste eu superior. Seu ascendente é o signo que está surgindo no horizonte no momento em que você nasceu. É este o nosso melhor amigo, e a casa onde ele estiver atuando mostra onde está a sua força para vencer o seu eu inferior, que é onde está a sua lua. É a casa que ajuda você a encontrar o seu Sol, a presença do eu sou. E, consecutivamente, os ensinamentos para a sua evolução, a libertação de sua alma. Aqui nós temos a imagem da Terra e aqui ao fundo nós temos a Lua. Né? E como funciona a Lua? Essa é a Lua da Terra. A Lua representa a sua alma em desenvolvimento. Ela atua sobre as suas emoções, o corpo emocional, astral. E é aqui que você encontra as maiores dificuldades.
A lua governa a consciência da alma, onde a alma busca a proteção para aumentar o sentimento de segurança, onde a alma é mais vulnerável e defensiva, onde o eu inferior é mais forte e dominador, porque o eu inferior, ele é criação da alma. O mau uso que a alma faz da energia de Deus cria o eu inferior, que é o anticristo pessoal, o seu pior inimigo. E a casa onde a lua estiver atuando mostra onde está a sua fraqueza, onde o eu inferior tem poder sobre a alma. Onde o eu inferior irá atuar para tentar impedir a alma de encontrar o seu sol, a sua presença eu sou, e consecutivamente a evolução e liberdade da sua alma. Certo? Isso é muito interessante. Então, nós vemos, por exemplo, a pessoa que tem lá o signo escorpião precisa desenvolver a capacidade de agir. Aí ele tem a lua em Gêmeos, que é onde é o chakra da garganta, e ele vacila no agir, porque o chakra da garganta é agir. O chakra da terceira visão é saber onde agir e o que tem que ser feito. Então, vejam como a lua pesa. E é o ascendente que mostra onde está a força para vencer a lua. Então, cada configuração é uma configuração. Eu não tenho como ensinar isso para vocês, é uma coisa que só o tempo vai mostrando, analisando as pessoas, os parentes, os amigos, que a gente vai aprendendo. Depois da lua, nós temos Mercúrio. Mercúrio, Vênus e Marte vêm em segundo plano de importância na análise dos ciclos cósmicos. Então, nós vimos que o Sol, a Lua e o Ascendente são em primeiro plano. Onde você tem o Sol, a Lua e o Ascendente, você diz, não, esses signos são os mais importantes. Então, essas casas onde eles estão são raios mais importantes para a minha evolução. São chakras mais importantes. Mostram quais são as consciências da hierarquia cósmica, do ciclo cósmico que eu tenho que desenvolver. Bom, na sequência, o segundo time de planetas importantes é Mercúrio, Vênus e Marte. Depois de Mercúrio, Vênus e Marte, os mais importantes são Júpiter e Saturno. Depois, Urano, Netuno e Plutão são o último time de planetas importantes. Mas, voltando então, vamos falar de Mercúrio, Vênus e Marte. Eles são alavancas que podem estar a serviço do eu superior ou do eu inferior, o que dependerá da nossa evolução de consciência. Vênus leva 24 dias para passar por um signo. De 24 dias até um mês, dependendo do tempo. Mercúrio leva 15 dias até 2 meses para passar num signo. E Marte leva de 2 a 7 meses. Mercúrio, amigos, representa a sua mentalidade e está relacionado com a sua aptidão para se comunicar e com o seu desejo de conhecimento. Mercúrio representa os seus pensamentos e a atividade constante que se desenvolve na sua cabeça. É ligado ao sistema nervoso e à coordenação. Mercúrio mostra a forma como você se comunica e as áreas psicológicas nas quais se localizam os seus talentos mentais. É essa área na qual você concretiza a sua necessidade de fazer contato e aumentar os seus conhecimentos. Por enquanto é o que eu vou dizer sobre Mercúrio. Vamos passar então agora para o planeta Vênus. Vênus representa os seus valores e a sua necessidade e capacidade de amar. Este planeta mostra as preferências estéticas e a atração natural que sentimos pelas pessoas e pelas coisas. Vênus representa a necessidade de harmonia e equilíbrio interior e exterior. As escolhas de parceiros ou parceiras são fortemente influenciadas pela posição deste planeta no ciclo do relógio. A casa em que está Vênus mostra em que área particular da vida você pode encontrar o amor, o companheirismo e a parceria interpessoal e onde os contatos emocionais são mais fortes e gratificantes. Essa casa mostra o que valorizamos especificamente e onde podemos ser enriquecidos tanto do ponto de vista emocional quanto financeiro. Então é muito comum a gente pensar
Então, aonde é que está a vontade dessa pessoa? Basta ver aonde está o planeta Vênus e você vai ver o que a pessoa dá importância. Por exemplo, uma pessoa que tenha Vênus em Câncer é uma pessoa que dá muito valor à harmonia, à família, ao grupo. Uma pessoa que tenha o planeta Vênus lá em Capricórnio dá muito valor para novidades, coisas novas na vida. E assim por diante. A influência do planeta dentro do ciclo cósmico. Marte representa os seus impulsos. A área onde são travadas as batalhas representa o impulso e a masculinidade, a energia alfa que nós temos de agir. A área de problemas e de instinto de luta indica o trabalho que escolhemos e o modo como realizamos. Onde estiver Marte, existem com certeza as batalhas a serem travadas, um instinto lutador que permite progredir na vida. Então é um recado de Deus. Onde está Marte, mostra que é uma área onde você tem que lutar, tem que fazer desenvolver, não pode se acomodar. Marte mostra os desafios e a capacidade de enfrentá-los com bravura. Para as mulheres, representa também o tipo de homem pelo qual elas vão se sentir atraídas. Para os homens, sua própria atitude em relação aos outros homens e a competitividade e masculinidade. A casa em que está Marte mostra a área específica na qual se deseja investir energia. Essa casa também mostrará onde se é mais dinâmico e onde se entra em confronto com assuntos de poder. Então, é lógico que uma pessoa que tem Marte no chakra da garganta, como é o meu caso, vai utilizar a palavra para vencer. E é o meu caso. Eu trabalho com a palavra. E assim vai. É muito interessante. Quando você começa a casar as informações, você descobre coisas fantásticas, o poder de comunicação que existe deste ensinamento dos ciclos cósmicos mostrando os planetas. Volto a dizer a vocês, Elizabeth Klaproth, no seu livro sobre o relógio cósmico e nas aulas que ela dava, ela enfatizava somente o Sol, a Lua e o Ascendente, mas ela também dizia, e era uma astróloga, uma pessoa que estudava astrologia profundamente, ela dizia, todos os planetas têm influência. Ela simplesmente não ensinou isso não foi dado, e é uma coisa que eu venho desenvolvendo há muitos anos, mesmo sem conhecimento de astrologia, que eu nunca fui astrólogo, e tenho chegado a essas conclusões muito importantes. Na sequência, então, como eu disse, Júpiter e Saturno fazem parte da terceira força que realmente influencia nossas vidas. Eles estão, então, em terceiro plano de importância na análise de ciclos cósmicos. Eles também são alavancas que podem estar a serviço do eu superior ou do eu inferior. O que dependerá da nossa capacidade de reação às suas energias. Júpiter leva de 1 a 2 anos para mudar de um signo para o outro. Saturno leva 2 anos e meio para passar de um signo para o outro. Então, vejam que, na realidade, a nossa capacidade de ser bom e de querer fazer o bem ao próximo e de querer olhar para Deus e falar com Deus e os mestres e os anjos nos ajuda a ter uma energia melhor dos planetas. O reflexo daquilo que nós emitimos. Nós aqui na Terra emitimos as energias. Essas energias são qualificadas por esses planetas. Então é como se elas fossem até eles e voltassem para nós. E aí nós temos que lidar com essa energia. Por isso é importante entender que eles respondem de uma maneira a amplificar aquilo que nós somos dentro daquela casa que eles trabalham. É bem complexo, né? Mas vamos lá. Júpiter, então, amigos, representa a sua sabedoria. Sua influência no horóscopo é mais coletiva do que pessoal. As influências culturais, os impulsos sociais, de enriquecimento mental, representam o impulso para a introspecção a nível intelectual, filosófico e religioso. Conhecido como o planeta da boa fortuna, a sua influência positiva faz expandir o efeito de todas as coisas com as quais entra em contato. Amplifica, ele é grande.
Júpiter tem relação com a lei e a autoridade moral, bem como com a nossa atitude em relação a esses assuntos. Produz grande desejo de entender as tendências para ter opiniões e convicções firmes. Saturno, o planeta dos anéis, mais conhecido e mais admirado, não há quem pegue uma luneta e não olhe primeiro para a Lua e depois para Saturno. Ele é muito bonito. O Saturno representa a sua autoconfiança. A maioria dos desafios, limitações, as lições mais difíceis ocorrem sob a influência de Saturno. Ligado aos pais e à autoridade e às regras rígidas, Saturno nos traz a força através da autolimitação, da disciplina e do planejamento. Aonde Saturno está, você pode esperar que se você não estiver agindo bem nessa casa, ele vai te colocar no lugar. Ele vai fazer você ser uma pessoa melhor naquela energia. Ele mostra a influência da sociedade no indivíduo e onde, na sociedade, são feitos os maiores esforços para construir estruturas duradouras. Esta é uma área que vai absorver parte importante do teu tempo. Não importa quanto você faça para tentar evitar os compromissos nessa área, aonde esse planeta está, será obrigado pelas circunstâncias a superar os seus medos e a se tornar um especialista nessa casa, nessa energia onde está o planeta Saturno atuando. Os aspectos de Saturno mostram áreas da personalidade em que você atinge a autoconfiança e a independência, o que deve ocorrer depois dos seus 30 anos de idade. O meu Saturno atua na casa do professor e eu no início não tinha essa vontade de ensinar e esse controle sobre o meu ser para que eu vá e dê uma aula. E realmente, depois dos 27, 28 anos, eu comecei a dar aulas e cada vez eu me torno mais consciente de como fazer isso. Muito interessante. Então, estas são as 8 forças planetárias mais atuantes em nossas vidas. Urano, Netuno e Plutão já não são tão influentes. Por quê? Eles estão em último lugar, atuando de uma forma mais coletiva do que pessoal. Sendo difícil analisá-los nos ciclos cósmicos sem o conhecimento de dados pessoais da sua vida. Urano leva 7 anos para sair de um signo para o outro. Netuno leva 14 anos. E Plutão leva de 14 até 30 anos, ou mais. Assim, eles afetam uma geração de pessoas inteira, de uma mesma forma. Então, você, o teu filho, de repente o teu neto, tem o mesmo Plutão na mesma casa. Então, vamos a eles. Nós temos, então, o planeta Urano, representa a sua originalidade, associado a revoluções, um impulso para ser único, para chocar e surpreender o grupo. Traz acontecimentos repentinos e imprevisíveis. Sua influência é exercida no sentido de despertar a consciência pessoal. É eletrizante e rápido, como um relâmpago em seu efeito. A casa em que está Urano mostra em que área específica da sua vida terão lugar mudanças revolucionárias. Mostra também as áreas em que você é mais original e aquelas onde ocorrências inesperadas irão elevar o seu nível de consciência. Os aspectos formados por Urano mostram qual a parte de sua personalidade que tem maior necessidade de se libertar e de agir de modo mais individual e único. Estes aspectos indicam traços de caráter extremista pelos quais você pode querer chocar os outros ou inspirá-los a se modificarem. É bonito o planeta, né? Olha só. Netuno, outro planeta lindo, representa a sua transcendência, entendimento espiritual, a porta para o divino, a intuição, a sua ligação, a comunhão com o universo. Netuno representa as influências não materiais, como os sonhos e as ilusões. Traz consigo a dissolução das estruturas e representa os impulsos idealistas, tanto a nível social como espiritual. Netuno abre a porta ao divino, deixando o descontentamento residual acerca das existências mundanas. Plutão é um planetinha mais feinho, representa a sua transformação. Grandes transformações e profundas questões psicológicas do inconsciente
e tem uma função purgativa. Sua influência se concentra sobre o poder e o uso incorreto do poder. Plutão mostra em que áreas da sociedade ocorrem transformações totais, muitas vezes em consequências bastante catastróficas. Plutão traz consigo o processo de morte e renascimento. Esta área, onde ele está no ciclo, mostra onde você experimentou um trauma e também que em algum ponto de sua vida terá lugar uma transformação total em cima desse trauma. Também nessa área abrirão as portas ao seu inconsciente. É nessa área da sua personalidade que você é mais magnético e dominador. Isso tem origem em uma necessidade inconsciente de controle, a qual provém, por sua vez, do medo profundo de ser impotente, incapaz de agir. O próximo slide mostra o cinturão entre Júpiter e Marte e mostra os planetas desalinhados, né? Até Júpiter, não naquela forma de linha como a gente é acostumado a ver. E nós vemos aqui outros asteroides que também estão na linha de Júpiter. Eu não sei explicar a existência deles. Mas vejam o que é um planeta destruído, a quantidade de pedaços que estão girando ao redor do Sol e entre Marte e Júpiter, nesse espaço. Ok? Essa imagem que eu quero mostrar agora para vocês, ela tem sido muito divulgada na internet, eu acho que alguns de vocês já devem ter visto. Mostra o tamanho dos planetas e a diferença de tamanho entre os planetas e os sóis. Prestem bem atenção, porque isso aqui é uma sequência que nos leva a compreender a dimensão da grandeza da nossa galáxia e de todo o universo. Então vejam só o tamanho da Terra, imensa, quase do tamanho de Vênus, os planetas irmãos aqui. Aí nós temos Marte, muito menor do que a Terra, Mercúrio menor ainda e Plutão pequenininho. Agora, vamos ver o planeta Terra com relação a outros planetas. Vocês podem ver Júpiter e a Terra aqui pequenininha. Vejam então a imensidão do planeta Júpiter e Saturno, que eu disse também que era bem grande, um pouco menor do que Júpiter, mas imenso. Urano, Netuno, a Terra, Vênus, Marte, Mercúrio e Plutão já quase desaparecendo aqui. Muita gente pensa que Netuno é pequeno, olha só o tamanho dele. Nós vemos então o nosso Sol com relação a Júpiter. Como Júpiter é pequeno perto do Sol. Como a Terra é minúscula perto do Sol. Olhem a Terra, olhem o Sol. Fantástico. Agora, vejam Sírius, o nosso Sol, e Júpiter, esse pinguinho aqui. Pólux e Arcturus, que são sóis maiores do que o nosso Sol. Fantástico, né? E agora? Agora nós temos aqui Sírius, o nosso Sol virou um pingo, Arcturus, aquele Sol imenso virou essa bolinha aqui, Pólux, Rigel, Aldebaran, Betelgeuse, não sei se eu estou falando certo esse nome, é um nome diferente demais, e Antares. Olha o tamanho de Antares com relação a Sírius. Agora, nesta imagem, nós estamos vendo a nossa galáxia, a Via Láctea. Isso aqui não é uma bola, isso aqui é mais como um prato. Ok? Pelo que eu entendi, eu não sou conhecedor profundo desse assunto. Eu estou apenas mostrando para vocês, para que vocês entendam que tudo o que existe está interligado. Tudo o que existe nesta galáxia e em todas as galáxias e em conjunto com o que existe no universo e no grande Sol central está ligado pelo coração, como a gente falou no começo.
Então, esse Sol está ligado a tudo isso, e tudo que vive dentro do Sistema Solar e nos planetas, e nós estamos conectados com esta galáxia e com seu centro. Ok? Mas vejam, o nosso Sol é um pinguiquinho aqui no meio dessa galáxia imensa que é a nossa Via Láctea. Bom, agora imaginem se todos esses planetas e estrelas aqui não têm vida humana. Ou vida, seja lá do que for, de milhões de tipos diferentes. Aqui uma outra visão da Via Láctea. Nós vemos lá a galáxia vizinha Anã, lá naquela parte da fotografia, lá atrás. Aqui a nossa galáxia. E Betelgeuse, Sirius e o nosso Sol. Então vejam o quanto que aquela imensidão que eu mostrei para vocês representa, daqueles sóis, aquela diferença, representa com relação à nossa Via Láctea. Quase nada, né? Quase nada. Maravilhoso isso. Agora aqui, uma outra visão da Via Láctea, dando maior sensação do que é, como ela é um prato, é uma coisa achatada, né? Não é uma bola. A Via Láctea são braços em espiral que saem ou estão voltando, ou não tenho essa noção para explicar, para esse centro, esse grande Sol central, que eu li, não sei se isso é realidade, eu preciso estudar isso mais a fundo, estou me apaixonando por esse assunto, que isso aqui não é um Sol, mas sim milhões de sóis, vários bilhões de sóis unidos que dão essa impressão de um Sol só. Eu não sei, preciso estudar isso mais a fundo. Mas nós estamos aqui, ó, nessa pontinha aqui, you are here, como está escrito ali. Vocês estão aqui. Então, isso aqui é uma galáxia, ok? Prestem atenção, se nós estamos aqui e a gente veio fazendo aquela comparação com os planetas maiores e vimos que o grande e maior Sol, Antares, não significa nada em nossa galáxia, então prestem atenção. Isso aqui são galáxias espalhadas pelo universo que o Hubble conseguiu enxergar. Então, cada uma dessas luzes que vocês estão enxergando aqui representa uma galáxia. É como se a nossa galáxia fosse essa aqui, a Via Láctea. O resto são outras galáxias. Agora me digam se não existe vida em outro lugar, se é só na Terra que existe vida. Um absurdo, né? É impressionante isso aqui. Isso aqui mostra diferentes formatos de galáxias. Elas não são todas em espiral da forma que vocês viram ali. Então, galáxia é o quê? É um sistema estelar aparentemente isolado no espaço cósmico e que contém milhões ou bilhões de estrelas, poeiras e gás mantidas agrupadas pela gravidade universo-ilha. Então, nós temos aqui as galáxias espirais abertas, espirais intermediárias, espirais fechadas, tá? Irregulares e elípticas. Então aqui, ó, nós temos as espirais abertas em cima. Certo? Nós temos as espirais intermediárias, as espirais fechadas, as irregulares e as elípticas. Elípticas em cima e irregulares embaixo. Então, nem todas seguem esse modelo espiral. Vocês devem estar se perguntando, mas por que o Paulo está ensinando sobre as estrelas e o universo? O que tem isso a ver com a espiritualidade? Tem a ver que o que é mais importante aqui para se entender é que nós todos estamos interligados pelo coração. Todos. Isso é o que é mais impressionante. Nós podemos nos transportar por esse cosmos, desde que a gente pare de ficar olhando apenas para a matéria. E é isso que Deus quer, que a gente evolua o nível de consciência a ponto de desabrochar, sair do planeta Terra, sair do sistema solar e conseguir se comunicar com esse cosmos todo.
porque somos todos irmãos. Somos todos uma força que vive única, porque quando você olha essa galáxia, você diz, isso aqui é uma coisa só. Somos todos irmãos nessa galáxia. Somos todos uma força que deve viver unida com a luz central. Uma coisa que chama muita atenção são os pontos vermelhos, né, que vocês vão ver mais na frente. Isso aí é chamado quasar, fonte de rádio de origem ainda misteriosa que, apesar do aspecto estelar que apresenta as observações ópticas, emite uma frequência rádio. E nem eles não sabem direito o que é isso. É muita coisa. Agora, vejam essa imagem. Imaginem que aquela bola lá atrás, ó, tá vendo? É o universo todo, onde existe o grande Sol central em seu centro, ok? Bom, essa fatia daquilo que é o todo, é mostrada aqui, é aquilo que nós enxergamos do universo. Então, o nosso universo visível é este aqui. E aqui você vê a Terra bem grande no centro, depois você vê a Lua, o Sol, os planetas, né? Isso vai aumentando, nós vamos vendo outras estrelas, Alfa Centauro, Vega, e depois você tem as outras galáxias, ok? É o que nós enxergamos. Não vou entrar em detalhes aqui, nós enxergamos até 15 bilhões de anos-luz. Ok? Não enxergamos além disso, os telescópios não foram além disso. Então, esse aqui é o universo visível. É o que nós enxergamos, algumas galáxias, quasares, planetas, sóis. Ok? Agora vejam o que significa isso aqui no todo. Nós significamos apenas isso aqui. Todo o resto não é visível para os cientistas e seus telescópios. Até é de se perguntar como eles sabem tudo isso aqui, né? Mas eles sabem que existem os quasares, existe o Big Bang no centro, que é a grande formação de luz que vocês vão ver daqui a pouco, e as galáxias, criadas pelo grande Sol central. Fantástico, né? Imagine, nós somos o nada dentro dessa galáxia aqui. E nós enxergamos todas essas galáxias aqui. Mas ainda existem todas estas bilhões e bilhões de galáxias para se enxergar. E há quem diga ainda que este universo aqui não é o único. Existem outros universos paralelos a este, digamos, outros deuses alfa e ômega, grandes sóis centrais de seus universos, em outros locais. Realmente a gente é o grão do grão do grão da areia, mas esse grão do grão do grão do grão da areia da praia está conectado a todo esse universo, porque tudo isso aqui foi lançado a partir desse centro com grande amor de Alfa e Ômega, Deus Pai e Mãe, produzindo toda essa vida. E toda essa vida vive a partir da energia lançada deste centro. Então é muito importante entender que a gente precisa realmente amar esse centro e buscar essa comunhão. Vejam então agora esse slide sobre a integração cósmica. Nós temos o Pai representado no chakra da coroa, a Mãe representada no chakra da base. O Pai pensa na Mãe. O centro, bem no centro do chakra da coroa, é quase branco. Ele vai se amarelando para as extremidades. O seu centro, você pode imaginar que ele é branco. É como se o pai pensasse na mãe o tempo todo e a mãe pensasse no pai. Ela sabe que ela precisa subir as energias, ela precisa espiritualizar. Por isso o triângulo no centro do quadrado, que é o chakra da mãe, na base. Aqui ele está redondo, mas ele é quadradinho. A alma que acompanha a mãe deve subir pensando no sol, que é o centro do chakra do plexo solar, como nós já falamos, bem amarelo. Então, vejam a necessidade da evolução para o coração.
O triângulo subindo e o triângulo descendo, formando a estrela de Davi, a estrela divina, a estrela da comunhão. O Filho enviado pelo Pai, o Espírito Santo enviado pela Mãe. O Espírito Santo é o triângulo que sobe, o Filho é o triângulo que desce. E aí nós temos os chakras do Pai, o chakra da terceira visão, o chakra da garganta, mostrando que o poder do Pai é pensar, visualizar e falar. É isso que transforma o mundo. E a capacidade da Mãe de magnetizar, de atrair, de fazer acontecer, que é o plexo solar, a alma e o chakra da base. A base da energia necessária para formar o pensamento na matéria. Então, o pensamento é feito vontade através da palavra. Aquilo que falamos nós queremos, e aquilo que nós falamos mesmo não querendo, se falamos nós queremos. Então temos que aprender a falar, a cuidar daquilo que se fala, porque o que se fala vai ser materializado, certo? E aquilo que é materializado depois precisa se espiritualizar. Isso aqui é um ciclo, e nós somos, nesse pequeno mundinho do nosso corpo, uma miniatura daquilo que é Deus Pai e Mãe no universo cósmico que nós vimos e o que nós vamos ver agora numa apresentação que eu quero mostrar para vocês como flui essa energia em termos cósmicos, porque isso não é diferente em nós, também há um fluxo de energia constante aqui. Nosso objetivo número 1, a evolução para cima. Muito linda essa imagem. Fala muito, a gente poderia falar horas e horas aqui sobre esse assunto.